Antes de chegarmos então a essa parte, convém que vocês saibam o seguinte: a diferença entre excesso de velocidade e velocidade excessiva. Ora bem, a ordem das palavras aqui é trocada, é idêntico, mas o seu significado é completamente diferente. Está bem, pessoal? Portanto, começaremos aqui com velocidade excessiva. Ora bem, então, é excessiva e do outro lado, excesso de velocidade. Portanto, reparem então que serão duas definições completamente diferentes. Vamos a isso. Um caso de excesso de velocidade será quando, basicamente, o nosso condutor, em determinado local, ultrapassa os limites legalmente impostos, está bem? Imaginemos dentro de uma localidade cujo limite é de 50 por ligeiro de passageiros, portanto, se eu andar ou circular a 60, 70, 80, etc., se ultrapassar então este valor, é um caso pessoal de excesso de velocidade, ok? Até aqui tudo bem, fácil de entender. Agora, velocidade excessiva terá a ver com o quê? Com um determinado local. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Imaginem que nós circulamos fora da localidade, por exemplo, cujo limite de velocidade para um ligeiro passageiro será uns 90 km por hora. No entanto, reparem, aproxima de uma curva, por exemplo, perigosa à direita ou à esquerda, não importa. Ora bem, então reparem, se eu tentar fazer aquela curva a 90 km por hora, provavelmente será demais. Ou seja, estamos a falar então de um caso de velocidade excessiva. Está bem, pessoal? Outro exemplo. Imaginem que eu estou a circular dentro da localidade, cujo limite máximo serão 50 km por hora. No entanto, aproximo de uma passagem de nível, por exemplo, ok? Então, nesse caso, reparem que se eu, mais uma vez, tentar então abordar aquela passagem de 50 km por hora, provavelmente será um caso de velocidade excessiva, seja uma lomba, por exemplo, não é? Redutora de velocidade, imaginem. Então, serão todos esses casos, está bem? Que será então a velocidade excessiva. Tudo depende de quê? Do local onde me encontro, da própria situação em si que eu vou encontrar à minha frente. Ok, pessoal? Resumidamente, aqui estamos a falar da tabela, estamos a falar dos limites ilegais e aqui estaremos a falar então em determinados momentos, está bem? Em que a minha velocidade poderá ser demais para determinada situação. Ok, pessoal? Portanto, até aqui tudo bem. Vamos então passar para a nossa tabela da velocidade. Eu vou explicar isto direitinho, portanto, pausadamente, com calma. Vocês aí desse lado aproveitem então para tirar um apontamento sobre isto. Já fica registado. A melhor forma de decorar os limites de velocidade será mesmo escrever várias vezes, ou seja, pegar um papel, uma folha em branco, uma caneta, um lápis, aquilo que vocês quiserem e ir completando a tabela várias vezes, ok? Portanto, seja 10, 20, 30 vezes, não importa, ou seja, as vezes necessárias a que vocês aí desse lado consigam decorar a tabela das velocidades. Relembrem que é uma matéria muito importante e que sai de certeza no vosso exame de código. Portanto, vamos a isso. Devagar, portanto, reparem que existirá uma maneira bem simples de decorar esta tabela. Primeiro, teremos esta linha então que vai dividir a tabela em duas partes, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima teremos 4 linhas, na parte de baixo mais 4 linhas. Teremos também 4 zonas possíveis, ora dentro, fora, via reservada e autoestrada. Ora bem, então vamos lá passar aqui a referida tabelazinha. Reparem, então parte de cima tenho uma linha, 2, 4. Ok, pessoal? Portanto, reparem, 1, 2, 3, 4 linhas. Na parte inferior da tabela, portanto, como combinámos, mais 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas, lá está. Portanto, reparem, 4 então zonas possíveis será basicamente dentro da localidade, será fora da localidade, será na via reservada e também na autoestrada. Pessoal, ora bem, então, faltará completar a primeira então, coluna dos diferentes tipos de veículo. Portanto,
o raciocínio que você tem que levar será sempre este, ou seja, 2 ligeiros, 2 pesados, 2 ligeiros, 2 pesados. Primeiro os de passageiros, segundo os de mercadorias. Portanto, reparem, nesta primeira linha, ligeiro de passageiros, ok? Ora bem, então como combinámos, a seguir a segunda posição será um ligeiro, mas desta vez mercadorias. Ora bem, então, ligeiro de mercadorias. Okay? Ora bem, então, 2 ligeiros, 2 pesados, na mesmo raciocínio, portanto aqui será um pesado de passageiros e aqui teremos um pesado de mercadorias. Okay? Ora bem, então, na parte inferior da tabela será tudo idêntico, ou seja, a ordem com que estes diferentes tipos de veículos são colocados é exatamente igual. Agora iremos acrescentar reboque, só, mais nada. Então reparem, ligeiro de passageiro, lá está com reboque. Okay? Na segunda posição, ligeiro de mercadorias, lá está com reboque. Nas duas últimas, pesados, ora bem, portanto, pesado de passageiros com reboque, ok? E o último, então, será, reparem, o nosso pesado de mercadorias com reboque. Ok, pessoal? Portanto, reparem que fácil de entender para já, sigam este raciocínio também, sigam esta lógica quando tiverem que completar a tabela. Vamos passar então à primeira coluna dentro da localidade. Como é que funciona? Ora bem, será basicamente, reparem, tudo a 50 km por hora, reparem, tudo, volta a repetir, tirando, reparem, o último da coluna, que será o nosso pesado de mercadorias com reboque, que dentro da localidade será exceção, ou seja, 40 km por hora. Então reparem o que é que nós temos aqui. Tudo a 50, tirando o último, que será então os 40 km por hora. Segunda coluna, fora da localidade. Ora, portanto, aqui começaremos com os 90 km por hora. Portanto, reparem que os próximos 3 tipos de veículos, ora bem, até metade da nossa tabela respeitará os 80 km por hora, ou seja, será basicamente menos 10, ok? Agora, na segunda metade da tabela, todos os veículos com reboque respeitará as mesmas velocidades, que será basicamente, reparem, 70 km por hora. Está bem? Ora bem, passaremos então à nossa via reservada. Será basicamente 100, ok? 90, 80. E reparem que existirá aqui uma pequena mnemónica, existirá aqui uma pequena maneira para vocês decorarem melhor esta parte da tabela, que será basicamente uma data, ou seja, 1998, está bem, pessoal? Para a malta mais antiga, digamos assim, lembrar-se-á da Expo 98, para o pessoal que ainda não era nascido nessa altura, portanto, lembrar-se-á ou passará a lembrar-se deste evento que houve nessa data. Portanto, reparem, 1998. Se eu colocar aqui 1998, já está, ok? Bom, passaremos à segunda metade da tabela, que será cá em baixo, um bocadinho nada mais complicado. Aqui têm mesmo que decorar, ou seja, eu vou pegar neste 80, reparem, e vou repetir 2 vezes, ou seja, 8, 80, 80. Okay? Agora vai então subir 10, ou seja, vou aqui aos 90 km por hora, está bem? E entretanto, a última linha da coluna, reparem então que vai ser ou respeitará velocidades mais baixas, ou seja, será os 70 km por hora, está bem, pessoal? Portanto, 8, 8, 9, 7 será esta a lógica. Na autoestrada, última coluna, toda a gente sabe então que o limite de velocidade para um ligeiro de passageiros será 120. Vamos pegar neste valor de referência e vamos então tirar 10, 10, 10, mais 10, mais 10. Ou seja, vou colocar aqui, portanto, neste cantinho, 10. O que é que vamos fazer aqui? Portanto, 120 menos 10, 110, basicamente. 110, tirando mais 10, 100, menos 10, 90. Já está.
pessoal? Basicamente será isto. Partimos agora para a segunda metade da tabela. Ora bem, neste momento, nesta situação, vamos repetir a mesma história do que aqui em cima, na primeira metade da coluna da via reservada. Ou seja, será, lá está, aquela mnemónica que nós conhecemos, o 1998. Está, pessoal? Portanto, reparem que a partir daqui já temos a nossa tabela completa, ok? Portanto, fácil de decorar, usando então estas estratégias para ir desse lado será bem mais fácil, está bem? Portanto, ainda não acabou, ainda existirão mais veículos que eu vou acrescentar neste momento, reparem. Agora, nesta situação, prestem bem atenção que será um bocadinho mais complicado, terão que fazer aqui um exercício mental que será o seguinte. Nós teremos, vou colocar aqui neste canto superior esquerdo, 3 tipos de veículos. Começaremos com, por exemplo, um motociclo acima de 50 cm3, ok? Será o primeiro da lista. Teremos triciclos a seguir, ok? E teremos motociclos com carro lateral, está bem? Ora bem, para melhor vos ajudarem, não é? Para melhor vos ajudar relativamente às diferenças dos tipos de veículos, está bem, pessoal? Consultem no vosso manual, para quem tiver, ou mesmo o meu resumo, no capítulo 3º que fala sobre a classificação dos veículos. E nessa altura passarão já a saber o que é um motociclo, um carro lateral, o que é um ciclomotor, um quadriciclo, etc, etc, etc. Bom, voltaremos aqui à nossa tabela. 3 tipos de veículos. Decorem sobretudo esta ordem, quem é que aparece em primeiro, em segundo e em terceiro, ok? Ora bem, então, vou legendar, reparem, vou legendar basicamente estes 3 tipos de veículos com diferentes símbolos, ou seja, motociclo acima de 50 vou legendar com um círculo, triciclo com um triângulo e um quadrado com motociclo com um carro lateral. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou corresponder estes 3 tipos, ok, com a nossa tabela. Como é que eu faço isto? Ora bem, pegando então nesta primeira linha, eu irei fazer o seguinte: um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Reparem, então, ligeiro passageiros, sim, ok, aqui não. Ora bem, então, como este motociclo aqui aparece na primeira posição de 3, ora bem, então eu vou procurar o primeiro sim da minha tabela. Ou seja, vou colocar aqui um círculo. Ora bem, reparem então no seguinte: se me perguntarem qual é o limite de velocidade máximo do motociclo numa autoestrada, por exemplo, será o mesmo que um ligeiro de passageiros. Ok, pessoal? Ora bem, então, continuemos. Triciclo, segunda posição, vou procurar o segundo sim. Então, um sim, um não, um sim. Respeitará as mesmas velocidades que a terceira linha. Reparem que eu vou colocar aqui um triângulo. Já está. Está bem? No mesmo raciocínio anterior, se me perguntar as velocidades do triciclo em determinadas zonas, faço corresponder então na terceira linha nosso pesado de passageiros e já saberei responder. Ok? Terceira posição, portanto, motociclo com carro lateral, não é? Mesmo raciocínio, um sim ou não, vou procurar o terceiro sim. Então vamos lá. Um sim, um não, um sim, um não, um sim. Ora bem, então respeitará as mesmas velocidades que um ligeiro de passageiros com reboque. Está bem, pessoal? Ora bem, então reparem que não basta só decorar a tabela propriamente dita, mas também tudo aquilo que está, digamos assim, fora da tabela. Porquê? Reparem, porque se é colocado alguma questão sobre algum tipo de veículo que esteja fora da tabela, nessa altura vocês já terão dificuldade em responder. Portanto, lembrem-se ou entendam isto como um todo, está bem? Não é só a tabela, mas também o que está fora. Ora bem, mais tipos de veículos faltará aqui também, que será basicamente, reparem, vou apagar aqui neste cantinho para ganhar espaço. Ora bem, teremos então aqui o quê, pessoal? Ciclomotor, está bem?
Ciclomotor, ora bem, ciclomotor por definição, então será um veículo de duas rodas abaixo de 50 cm3 de cilindrada, se relembra essa parte, e quadriciclo, ora bem, quadriciclo, ora bem, ciclo, ora bem, estes dois, reparem que respeitarão as mesmas velocidades, ora bem, então vamos lá ver, será 40, está bem, 45, ora bem, dois limites de velocidade possíveis. Porquê? Ora bem, então, porque o ciclomotor e o quadriciclo só poderão andar em duas zonas, que será dentro e fora. Está bem? Ora bem, então imaginemos isto da seguinte forma. 40, o primeiro número, diz respeito dentro da localidade, o segundo valor diz respeito a fora da localidade. Portanto, 40 dentro, 45 fora, já está. Via reservada e autoestrada não poderão circular, portanto, não têm limites de velocidade nesses casos. Está bem? Vamos passar aqui para baixo agora, vamos lá. Ainda falta aqui mais alguns, que será basicamente tratores agrícolas. Tratores agrícolas. Ok? Ora bem, estes tratores agrícolas, reparem que respeitará os limites de velocidade 30, 40. Ou seja, no mesmo raciocínio, 30 dentro, 40 fora. Ok? Bom, passaremos agora aos restantes agrícolas. Restantes agrícolas. Ora bem, aqui nesta parte estou a falar de quê? De tratores agrícolas ligeiros, seja um exemplo de um tratocarro ou de um motocultivador, está bem? Neste caso será basicamente 20-20, ou seja, 20 dentro, 20 fora. Faltará só um, que é qual? Comboio turístico, ok? Comboio turístico. Ora bem, de comboio turístico, reparem que existirá ou respeitará uma única velocidade limite, ora bem, andará apenas dentro da localidade, que será, neste caso, 25 km por hora. Ok, pessoal? Ora bem, relativamente às velocidades máximas, é isto que vocês devem de saber, está bem? Volto a lembrar que não servirá só, não é suficiente unicamente a tabela, mas também tudo o que está fora, ok? Bom, um conselho que eu posso dar ao pessoal aí de casa, mais uma vez, a melhor forma de decorar isto será sempre escrever várias vezes a mesma coisa, está bem? A minha ajudou-me na altura quando eu tirei a minha carta e de certeza que a vocês também ajudará. Portanto, estará aqui já a nossa tabelinha concluída, ok? Ora bem, então, apenas mais um apontamento relativamente a isto. Ora bem, reparem, vou apagar aqui neste canto. Okay? Falemos agora no caso em que o condutor ultrapassa estes limites tabelados. Ora bem, estamos a falar novamente de um caso de excesso de velocidade também, e convém que vocês aí desse lado saibam identificar o tipo de contaminação que estamos a falar. Ora bem, se é leve, se é grave ou se é muito grave, está bem? Ora bem, relativamente às coimas que são aplicadas, ou seja, quantos euros é que o condutor infrator terá que pagar no caso de ser apanhado em excesso de velocidade, não tem que saber, só mesmo identificar as contaminações. Para isso, existe aqui uma maneira muito simples para vocês perceberem isso. Ora bem, uma pequena tabela, ligeiros, pesados, está bem? Ora bem, reparem no seguinte, aqui será dentro da localidade, está bem? E na segunda coluna teremos fora da localidade, ok? Ora bem, se bem entendido, quando eu falo aqui nesta situação em fora da localidade, será tudo o resto que não seja dentro. Ou seja, ICs, IPs, fora da localidade, autoestrada, via reservada, ok? Vamos colocar tudo isto no mesmo saco, digamos assim, que será esta coluna que nós temos aqui. Ora bem, então vamos completar. Primeiro aqui dentro será 20 em 20, aqui 30 em 30.
Ora bem, vou já explicar o que é que isto quer dizer. Relativamente aos pesados, será 10 abaixo, ou seja, 10 aqui e 20 aqui, nesta segunda coluna. Ora bem, então o que é que eu vou fazer a estes valores? Para que é que isto serve? Ora bem, então, nesta situação devo de saber duas coisas. Primeiro, onde é que eu estou a circular e, em segundo, que tipo de veículo é que eu estou a utilizar. Reparem, vamos procurar um exemplo muito simples. Imaginem que eu estou a circular... Melhor. Desculpa. Imaginem que eu estou, por exemplo, a conduzir um ligeiro de passageiros dentro da localidade. Ora bem, então sabemos que o limite, neste caso, será de 50 km por hora. Ora bem, então quando é que eu ultrapasso? Não é? Imaginem, vou buscar este ligeiro dentro da localidade, portanto será de 20 em 20. Ora bem, a estes 50, reparem, vou somar 20, ou seja, até 70 será uma contornação leve. Ok, pessoal? Imaginem o seguinte, o condutor, está bem, que circula dentro da localidade num intervalo de velocidade de 50 a 70 km por hora será leve, está bem? A estes 70, imaginem, vou somar mais 20, portanto, aos 90, grave. Ok? No intervalo, lá está, de 70 a 90, grave. A partir, então, de 90 km por hora será muito grave. Ok? Muito grave. Reparem então que, pessoal, a partir deste momento poderá também constituir crime em caso em que a velocidade lá está a passar dos 90 km por hora e esteja envolvido em acidentes, por exemplo, ok? Numa situação já bem mais grave, mais uma vez, poderá então constituir crime, ok? Portanto, o primeiro raciocínio está feito. Vamos passar, por exemplo, a um outro exemplo. Ligeiro passageiros na autoestrada, portanto 120, ok? Somamos, lá está 30. Então, reparem, até 150, leve. Até 180, grave. A partir daí, pessoal, será então muito grave. Ora bem, então, fácil de entender, só fazer estas continhas, acrescentar estes valores, ora 20, ora 30, dependendo então de onde é que eu estou a circular, está bem? O mesmo raciocínio, no caso dos pesados, é idêntico. Imaginem, vou pegar, por exemplo, na última linha da nossa coluna que passámos há bocado, que será o nosso pesado de mercadorias com reboque. Ora bem, dentro da localidade respeitará 40 limite máximo, reparem, 40. Vou pegar então nestes 10 até 50 leve. Será sempre esta lenga-lenga, está bem? Mais 10, 60 grave. Está bem? A partir dos 60, então já será muito grave. Ok, pessoal? Então reparem que o que estamos aqui a falar será, por exemplo, em caso em que o condutor ultrapassa os limites. Portanto, será um caso de excesso de velocidade. Está bem, malta? Ora bem, falaremos agora sobre os limites mínimos. Ora bem, reparem, nós conhecemos ou sabemos que na autoestrada existirá um limite mínimo de velocidade. Falei sobre isso nos vídeos anteriores que fala sobre a autoestrada em ponto 25 de Abril. Não hesitem em consultar, está aqui a passar um link por cima, portanto, se precisarem de ver, estejam à vontade. Ora bem, reparem então no seguinte, velocidade mínima na autoestrada de 50 km por hora para todo tipo de veículo. A questão é esta: se eu, por exemplo, andar abaixo de 50 km por hora na autoestrada, e esse será um exemplo de uma contornação leve. Ok, pessoal? Leve. Portanto, prestem atenção, registrem nos vossos apontamentos, será então leve. Por outro lado, ora bem, seja dentro ou noutro sítio qualquer, não existirão velocidades mínimas limite, ou seja, dentro não existe, fora não existe, via reservada também não existe. O que nós sabemos é o seguinte: ora bem, então, não é proibido, digamos assim, andar devagar demais.
Não é proibido. Agora, será punível por lei, não é? Se o condutor realmente estiver a causar embaraço desnecessário ao trânsito. Ou seja, sempre que eu andar devagar demais a provocar, lá está, este tal embaraço aos restantes utentes da via pública, também será punido por lei. Tá, pessoal? Ou seja, não existe um valor aqui, não é? Mas será aquele então em que eu, de certa maneira, já começa a perturbar os restantes condutores. Ok, pessoal? Portanto, lembrem-se disto. Estamos a falar então de velocidades limite, ora máximas, ora mínimas, é isto que vocês devem de saber, ok? Relativamente ainda a esta história, vocês devem de saber que o condutor terá a obrigatoriedade de reduzir na velocidade, por exemplo, em várias situações, na aproximação a várias coisas, digamos assim. Ora bem, repare. O condutor deve moderar a velocidade sempre, por exemplo, na aproximação a rotundas, a aproximação de cruzamentos, de entroncamentos, por exemplo. Deve moderar a velocidade na aproximação a aglomerações de pessoas ou animais. Deve moderar a velocidade também na aproximação a passagens de nível, lombas, ok? Sempre que o estado da via esteja má, ou seja, eu, de uma forma geral, devo adaptar a minha velocidade a estas condições da via. Relembra então que estará previsto na lei que o condutor, sim senhora, deva moderar a velocidade, também na aproximação a estes casos. Em descidas acentuada inclinação também o deve fazer, também está então previsto na lei. Ora bem, isto para o fazer, a melhor forma será sempre utilizar o motor como auxiliar de travão, ok? Ajudará então a que o carro não ganhe velocidades em descidas acentuadas, por exemplo, a descer uma serra qualquer, imaginem, não é? Poupa no travão, poupa no combustível, será então só vantagens. Portanto, no vosso livro, para quem tiver o manual, ou então no resumo, estar lá então nas zonas todas bem explícitas, bem explicadas. Portanto, é de conhecimento geral, é de conhecimento comum, digamos assim, é um bocadinho aqui de bom senso, digamos assim. Então, estes casos de obrigatoriedade de reduzir na velocidade. Está bem, pessoal? Bom, despeço-me para já deste vídeo, não percam os próximos, está bem? Portanto, da minha parte, eu sou o Nelson, sou instrutor de condução e de minha parte ficamos por aqui. Portanto, despeço-me, até a próxima. Tchau!